dias de sol, é bem comum que as pessoas se preocupem com a pele passando filtro solar, mas se esquecem de proteger os olhos. Em épocas mais quentes, também começam a aparecer aquelas alergias, até conjuntivites, que acabam sendo impulsionadas pelo calor, né? Se proliferando por aí. O Conexão de hoje, então, vai falar das doenças que costumam comprometer a saúde da visão. E para essa conversa, nós recebemos aqui duas oftalmologistas, a Maria Vitória Moura Brasil e também a Eliane Almeida. E ainda hoje nós vamos falar sobre ginástica para os olhos, em que casos se pode fazer, para que serve, se isso é bom mesmo. São duas craques no assunto aqui que vão falar com a gente daqui a pouquinho sobre isso. Bom, a gente tem o hábito, meninas, de ir ao médico, especialmente mulheres, né, depois dos 40, ginecologista ou 30 anos, o ginecologista faz o exame Papa Nicolau, tem, né, aquela regra, mamografia para outros casos e tal, as mulheres levam mais a sério isso. Mas eu tenho a sensação de que oftalmologista é uma especialidade que só se procura quando tem alguma encrenca no olho, não é não? Ou as pessoas têm o hábito de ano a ano lá? Por favor, começa pra gente. Olha só, na realidade, assim, a Sociedade Americana de Oftalmologia instituiu recentemente que se o paciente não tem nada, se a pessoa não tem nenhum fator de risco de doença ocular, que pelo menos aos 40 anos de idade ela faça uma consulta de rotina. E a partir daí o oftalmologista vai determinar se ela precisa de algum exame complementar e determinar de quanto em quanto tempo ela tem que seguir. Mas o olho, igual o resto do organismo, também precisa de uma atenção. E 40 é uma idade legal, porque na realidade 40 é também quando começa a vista cansada, a presbiopia, que a gente começa a precisar de óculos para perto. Então, quando o braço fica né, curto, você fica esticando lá na frente, né? Então assim, óbvio, como toda doença, é melhor você prevenir do que remediar, né? Na verdade, assim, eu acho que as consultas devem começar até numa idade muito mais precoce. A criança, logo ao nascer, ela já deve fazer o exame do teste do olhinho, que é preconizado tanto pela Sociedade Brasileira de Pediatria, como pela de oftalmologia também. Esse teste do olhinho é um teste de triagem que é feito no recém-nascido, que já é obrigatório, né? Assim como o teste do pezinho. Exatamente, né? Já sai da maternidade é obrigatório. Ele detecta o que, Eliane? Lembra pra gente. Catarata congênita, glaucoma congênito. Na verdade, o que a gente observa são opacidades dos meios. Então, ao fazer o teste, a gente observa que existe alguma alteração, aquela criança vai ser direcionada a exames mais específicos para que tenha o diagnóstico e o tratamento adequado em tempo hábil. Esse teste deve ser feito na criança recém-nascida, com uma semaninha no máximo. Pode ser feito na maternidade, pode ser feito pelo pediatra, pode ser feito pelo oftalmologista. Estando tudo bem, não se encontrando nada, aquela criança de 6 em 6 meses deve fazer um exame de vista também. Agora você chegou a citar, Maria, das doenças, né, que acabam acometendo as pessoas. Em geral, o quê? Glaucoma, catarata. A gente pode ter, se o paciente é diabético, ele pode ter lesão na retina. E na realidade, principalmente o glaucoma e o diabetes são doenças que no início são assintomáticas. E se eu trato antes de ter sintoma, é muito mais fácil. E eu vou prevenir uma perda visual num futuro. E que pode acontecer, né? Sim, e evolui para cegueira. Bom, então mais uma razão para se visitar, né, assim, esporadicamente. Você chegou a falar a partir dos 40 anos, né? A Eliane já pontuou que desde criança, então é melhor. Você diz 40 para ser mais sistemático, adulto, né? Não, na realidade assim, isso é para um adulto que não tem nada. Foi o que a Eliane falou, a Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria manda fazer de 6 em 6 meses os primeiros 2 anos, porque 80% da nossa visão é formada nos 2 primeiros anos. Então, se você detecta alguma alteração, digamos, a criança tem 1 grau em um olho só, se ela não detectar pequenininho, você já está perdendo aí 80% da formação da visão dela. E aí a nossa visão termina de ser formada com mais ou menos entre 7 e 9 anos de vida. Então, nessa época, você deve ir anualmente ao oftalmologista. Para dar uma olhada como é que está tudo e saber. E ter parâmetros, né? Isso é o mais importante. Você poder comparar, né, de um ano para o outro. Sim. Agora, a gente tem usado bem os olhos, porque assim, a sensação que a gente tem é de que a humanidade nunca na sua história olhou tanto para uma tela, né? Ou tablet, ou celular, ou televisão, ou computador. Como é que tem sido isso? Isso tem aparecido nos consultórios? Muito.
Na idade adulta, isso vai acabar gerando doença da superfície ocular, que é o olho seco. Então, assim, a gente tem uma incidência imensa de olho seco. E o que a gente está vendo atualmente é que está tendo muita miopia, porque o fato de uma criança ficar estimulando muito a visão de perto, isso acaba gerando grau. Míope é aquela pessoa que não enxerga bem de longe. Então, você fica fazendo uma estimulação visual de perto, numa letra pequena, especialmente com uma luz muito forte, vai acabar fazendo com que o seu olho cresça mais e estimule a miopia. Já temos estudos populacionais mostrando isso, que a incidência de miopia aumentou muito nos últimos anos. Conforme se aumentou também o consumo desses gadgets, dessas coisinhas. Quanto menorzinho, pior. Quanto menor a criança é exposta, é isso? E quanto menor o aparelho, pior. Então, quanto mais horas por dia a criança utiliza aquelas telas. Tá, mas vamos considerar o seguinte, que isso veio para ficar. Com certeza. Que assim, ninguém, né, na sociedade hoje, quem não tem quer ter um desses. Então vamos pensar assim, pode usar, porque muita gente fala, o tablet, o celular acaba sendo a chupeta da criança. Então você vê muito isso, num restaurante, né, a criança ali de 2 anos, vendo na telinha a galinha pitadinha, um desenho, alguma coisa para distrair, enquanto os pais comem rapidinho ali e tal. Pode? Por quanto tempo? O que vocês determinam? Então, ou aconselham? Tem uma determinação da sociedade de pediatria, de oftalmologia pediátrica. Que é? 1 hora por dia. 1 hora por dia. Pais, mães, fiquem atentos. 1 hora por dia. A partir de que idade? O ideal, nunca antes dos 2 anos. Nunca antes dos 2 anos. Crianças de 6 meses, às vezes, estão, né, com essas telinhas na mão. Então, assim, sabe o que acontece também? Existem estudos mostrando que crianças que praticam atividades ao ar livre, pelo menos 2 vezes por semana, apresentam uma menor incidência de miopia. Então, o que a gente precisa é equilibrar, é harmonizar. Tem que usar as mídias sociais, porque faz parte, o mundo caminha nessa direção digital, então a criança tem que ser exposta a isso. Mas também precisa ter atividades em campos abertos, de correr, de esportes, que uma coisa vai contrabalançar a outra. Ótimo, para deixar de ficar só ali em cima, né? Agora, vamos falar um pouquinho desses cuidados, né, assim, mais específicos. Lente de contato, por exemplo. Você vê pessoas usando, às vezes estão até com o dedo sujo, acabou de pegar o ônibus, arruma a lente, dá aquele jeitinho, lava ali de qualquer jeito, num banheiro público. O que você recomenda como higiene para lente de contato? Olha, lente de contato é o que há de mais maravilhoso, principalmente para os míopes. Os míopes amam lente de contato e isso é uma coisa que não há como evitar, todos querem usar. Mas é preciso realmente que se use de forma correta. A gente observa muito, chegar nos consultórios, pacientes que se auto-adaptam à lente. Assim, faz um exame no oftalmologista, entra na internet, compra uma lente de contato, sem saber exatamente se está comprando a lente que é mais ideal ou não para ele. Não tem um profissional que oriente como cuidar, como usar, quantas horas por dia permanecer com aquela lente. Higiene na lente de contato é tudo. E a gente não pode permitir... Para não levar a bactéria para dentro do olho, não é isso? Exatamente. Na última análise é isso. Não só bactérias, mas os fungos. Os fungos são muito mais graves do que as bactérias. E que podem causar doenças seríssimas. Podem levar a úlceras de córnea gravíssimas. Tem pessoas que evoluem para transplante de córnea, para cegueira, por conta de uma úlcera por fungo. Agora, a limpeza, bom, isso acho que ficou bem claro, né? Que não, cuidar, limpar com os ingredientes certos, os produtos certos. Agora, em relação à limpeza do óculos de grau, né? E aí eu já pergunto uma outra coisa. A gente vê muita pessoa limpando na própria camiseta, na blusa ali, dá aquele jeitinho, né? E muitas vezes, assim, companheiro, companheira, um troca com o outro, né? Não, peraí, depois a vista cansada, me empresta seu óculos aqui, aí lê o jornal inteiro com o óculos do outro. O que você diz sobre isso, Maria Vitória? Limpar a lente na roupa, o máximo que vai fazer é arranhar um pouquinho sua lente, não tem um grande problema, vai gastar dinheiro. Não vai causar uma doença. Não vai causar uma doença no olho. Mas realmente, você usar um grau que não foi prescrito para você, na realidade, assim, não é
que vai estragar seu olho, mas assim, pode te dar dor de cabeça, pode fazer você acelerar um grau que você compensa mais rápido. Então, se eu preciso de uma lente de 1 grau e eu estou usando uma de 2, meu músculo não vai mais contrair aquele grau e aí eu vou começar a acelerar e vou começar a precisar cada vez mais. É como você está com o sapato de alguém, Isso, aperta, exatamente. não é o seu pé. E na realidade é importante você frisar também que, olha, você tem que ir no seu oftalmologista fazer o seu exame, porque você pode estar deixando de detectar uma doença que às vezes é sintomática. Então, por isso que não é legal pegar o óculos do outro ou, enfim, comprar óculos. Porque as doenças dos olhos também tem isso, né? Muitas vezes elas não dão sintomas e a pessoa vai levando ou, tem uma coisinha ou outra. E aí eu queria aproveitar já, assoprar quando tem uma poeira, um cisco, porque isso, eu acho que toda mãe já fez isso, toda pessoa, todo vô, toda avó, vai lá, abre o olhinho da criança e mete aquele cuspe ali. Como é que faz? Isso é bem coisa do tempo mesmo, dos nossos antepassados, né? Eles gostavam desse soprinho no olho. A gente tem que lembrar que nossa boca, gente, está cheia de bactérias. Então, aquele sopro nada mais é do que uma chuva de bactérias no teu olho. Não é assim que a gente tira um cisco, um cílio. E como tira o cisco? Lavar. Lava com soro, lava... Água, tudo água bem? boricada. Água filtrada. Água filtrada em último caso. Soro seria melhor, mas... Na falta de outra coisa, a água filtrada é melhor do que um soprinho no olho. Porque assim, digamos, vamos pensar, uma criança, um adolescente, está com aquela agonia daquilo ali dentro, um adulto até, né? Sim. E aí você não tem ali na geladeira um soro te esperando, ou uma água boricada. Então vai ter que pedir na farmácia, vai ter que comprar e tal. A água filtrada lavar nesse com momento água filtrada. é mais levemente. E tem algum truque que faz para dentro, para fora, para o cisco tentar sair? É deixar escorrer. É colocar a quantidade que vai lavando o olho e escorrendo. Para conseguir tirar a impureza. Perfeito. Nada como falar com quem conhece do assunto. Não só no cisco, mas se você está mexendo com algum produto de limpeza, alguma coisa, espirrou no olho, caiu aquela gotinha. Lava imediatamente. Lava em água corrente, que é o que também recomendam para essas queimaduras leves, né? Sim, lava em água corrente. Sim, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar o agente que causou, para você não agravar. Às vezes é uma coisa que pode causar uma queimadura e se você não retira aquela substância, ela vai continuar queimando o seu tecido. Perfeito. E olha, não resolveu lavando? Vai no oftalmologista, o oftalmologista vai tirar. Vai resolver. É quem está capacitado para isso, né? Porque as pessoas fazem assim, meio os hábitos, como você falou, vai lá e compra, acha que é aquela, né? Não faz isso. Exatamente. Bom, olha só, mais de 6 milhões de brasileiros acabam convivendo com um problema que pouca gente sabe, né? Que chama baixa visão. Não é a cegueira, é a baixa visão mesmo. A pessoa tem algum problema que ela não consegue visualizar tudo perfeitamente. E para ajudar essas pessoas, o grupo Retina São Paulo trouxe o projeto Bengala Verde para o Brasil desde 2014. A gente vai saber agora com o Sony, ele está aí por Skype com a gente. Tudo bem, Sony? Tudo bem, é um prazer imenso estar nesse programa, muito feliz de poder passar esses minutinhos com você e poder explicar esse projeto que com certeza está levantando a bandeira da baixa visão no Brasil. Muito bacana e eu parabenizo vocês também, até porque nós temos 2 oftalmologistas aqui que não conhecem o projeto, eu também não conhecia e eu queria muito que você explicasse para a gente como é que ele funciona aqui no Brasil. Esse projeto, conforme você disse, ele chegou em 2014 e a criadora dele foi uma professora de orientação e mobilidade, que ela dava aula de bengala para as pessoas cegas, e ela tinha dificuldade de fazer as pessoas com baixa visão aceitar a bengala, né? Porque conforme a gente tem uma baixa visão, às vezes a mobilidade nossa fica ruim. E as pessoas com baixa visão tinham dificuldade de aceitar essa bengala, porque a partir do momento que ela usa uma bengala branca na rua, a sociedade enxerga ela como uma pessoa cega. E nós não somos cegos, a gente enxerga alguma coisa. E ela teve a ideia de criar a bengala verde, né? A cor verde. E por que verde? O verde de esperança, de ver de novo, de ver de uma nova maneira, de ver de um novo jeito. E a partir desse momento que ela criou a bengala verde, a aceitação das pessoas com baixa visão da bengala foi grande, foi muito maior. E isso resultou em 2 resultados. As pessoas que tinham dificuldade de aceitar bengalas com baixa visão começaram a aceitar com mais facilidade e a baixa visão começou a ser reconhecida nos países. Ótimo. E aí, vocês já estão em quantos países, Sony, esse projeto? O projeto já está em 10 países. Uhum.
E recentemente eu sou voluntário, fui convidado a cuidar desse projeto nacionalmente aqui no Brasil. Tá, Sônia, me fala uma coisa, as pessoas, eu acho que é bacana a gente prestar um serviço também, né? Muitas vezes quando a gente vê uma pessoa cega na rua, a gente tenta ajudar. Uma pessoa com baixa visão, a gente não sabendo diferenciar, né? Agora você falando sobre a bengala verde, a gente vai aprender a diferenciar. Quando que a gente, como cidadão, pode saber se você está prestando uma ajuda ou não? Ou se a pessoa precisa de ajuda ou não, é isso que eu quero saber. Eu acho que sempre quando você vê uma pessoa com uma bengala na rua, você pode oferecer ajuda e essa ajuda é sempre bem-vinda. E a partir de hoje, eu tenho certeza que esse programa vai nos ajudar muito, as pessoas que estão nos assistindo, que se você vê uma pessoa hoje na rua com a bengala verde, essa pessoa ela não é cega, ela tem baixa visão, você pode oferecer ajuda para ela, e se ela precisar, ela vai aceitar, e se ela não precisar, ela vai falar, não, obrigado, eu consigo ir sozinho, eu tenho uma baixa visão, eu consigo poder fazer meu caminho aqui tranquilamente. Sônia, você tem baixa visão e o que causou? Eu tenho baixa visão, hoje eu tenho 5% de visão, eu tenho doença de Stargardt, com certeza as médicas devem saber como é sobre essa doença de Stargardt. Ótimo. Vocês podem explicar um pouquinho melhor o que é isso? É uma doença na retina. É uma doença, a retina no olho da gente é como se fosse, antigamente, o filme da máquina fotográfica. Então, você tem uma incapacidade, né, na realidade, de receber a informação visual e processar essa informação porque a sua retina não E vai causando essa perda gradativa, é isso, Sônia? É progressiva. É progressiva. Desde quando você chegou, então, a 5% como você tem hoje? Hoje eu descobri a doença com 13 anos de idade e hoje com 36. E aí eu vim perdendo. E hoje com 37 anos eu só tenho essa porcentagem. E os problemas de baixa visão, eles acabam não podendo ser solucionados com cirurgias, né? Você falou isso na nossa pré-entrevista aqui. Infelizmente, por enquanto, ainda as doenças, principalmente as doenças relacionadas à retina, né, como tem uma que é bem conhecida, a retinose pigmentada, doença de Stargardt, Usher, Leber, ainda nós não temos nenhum tratamento efetivo que possa fazer as pessoas voltarem a enxergar. Bacana. Bom, muito bacana esse projeto de vocês, que bom ter conhecido, saber que existem pessoas como vocês, né, que a partir de uma situação pessoal também acabam ajudando outros, apoiando outros. E eu queria deixar a página de vocês aqui no Facebook para que as pessoas possam conhecer melhor esse projeto, né, que é o facebook.com/bengala.